Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença, nós queremos Te louvar, queremos Te engrandecer e Te exaltar pela rica oportunidade que o Senhor tem nos dado. Uma enfermidade como essa, ó Pai, que tem assolado a Tua criação, e o Senhor tem usado mesmo assim da Tua graça, Tua misericórdia conosco, nos permitido. Alguns decretos, ó Pai, cancelaram que nós possamos, que nós pudéssemos estar juntos para orarmos e falarmos da Tua palavra, mas aprova a Ti da inteligência ao homem, para que nós possamos falar mesmo assim da Tua palavra através do sistema de internet. Deus continua nos dando sabedoria e discernimento para podermos voarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Convidamos ao Senhor, ao Teu Filho Jesus e ao Teu Espírito Santo para ficar conosco nesta noite de adoração através da Tua palavra nessa live. Enche-nos com a Tua graça, enche-nos com o Teu amor, com o Teu Santo Espírito, para que a gente possa ministrar à igreja aquilo que ela precisa ouvir nesta noite. É assim que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Eu queria compartilhar com vocês algo que aconteceu conosco essa semana. Essa semana, devido a essa pandemia, nossas células na nossa igreja elas foram feitas através de internet, Face, Instagram e tal. Eu vou pedir ao Felipe para dar uma olhada lá no canal do YouTube, Felipe Conte. Me dá uma resposta lá sobre o canal do YouTube, tá? Ver como é que tá a imagem lá, ver como é que tá o chat que tu falou lá, tá? E essa semana a gente fez com a nossa célula Leão de Judá, eu sou responsável pela célula Leão de Judá. E essa semana na segunda-feira à noite, eu pedi para a igreja, a célula Leão de Judá, eu pedi para ela ler o livro de Jonas, os 4 capítulos do livro de Jonas, e pedi para que eles lessem, estudassem, que eles tentassem entender tudo aquilo que estava escrito no livro de Jonas, porque na quarta-feira a gente ia fazer uma mini gincana ali com perguntas, valendo ali uma Coca-Cola, né? A gente vai juntar essas 2 semanas ali, questão de ponto, para irmos valermos uma Coca-Cola. E aí acontece que a gente leu, e eu tive que ler o texto para poder conversar com o pessoal sobre isso, sobre o livro de Jonas. O que todo mundo sabe, o que todo mundo já ouviu, é de um livro que fala de um rapaz que recebeu uma ordem de Deus, não é? Para ir fazer missões, e por algum motivo ele desistiu dessa missão. Ele não obedeceu a Deus, terminou desistindo de fazer essa missão. E aí beleza, amém. Então o peço a sua ali, o Felipe. A internet vai caindo aí, vai terminar, volta, vai e volta, vocês vão ver, tá? E aí a gente leu o livro de Jonas, e quanto mais a gente estava relendo para falar para o povo, mais eu fiquei entusiasmado, né, com o que eu estava vendo no livro de Jonas. Algo muito forte, algo muito para hoje. E eu queria compartilhar com vocês sobre o livro de Jonas de uma forma diferente. Eu queria que vocês me acompanhassem. E a gente vai reler junto com vocês. E vamos tentar entender o que Deus tem para nós através desse livro de Jonas. Eu fiz algumas anotações.
né? Tá travando pelo Face, pelo YouTube tá travando, mas é normal. São várias coisas ao mesmo tempo aqui. O pessoal ali ainda tá usando a internet ali, então tá difícil. Mas vai conseguir, vamos lá. E eu quero ler com vocês o livro de Jonas, capítulo 1. Eu sublinhei algumas coisas aqui na minha Bíblia, eu queria trabalhar com vocês isso, né? Eu queria trabalhar com vocês sobre isso. Vamos lá. Diz assim o livro de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas só aí, só nesse primeiro versículo, eu já chamo a atenção que é um respaldo para nós confirmarmos, não só para mim, para vocês que estão me assistindo agora, é de que nada passa desapercebido de Deus. Deus está vendo tudo isso que está acontecendo agora, como já via as outras coisas antes. Nada escapa às mãos de Deus. Nada escapa ao controle das mãos de Deus. Então Deus levanta um profeta, chamado profeta Menores, não por causa do tamanho, por causa do tempo em que ele foi usado como profeta. E aí ele decide dizer, olha, vai lá profeta e vai até essa nação e clama, fala para ela que a maldade dela chegou até mim. Ou seja, Deus estava dizendo, eu estou vendo. Fala para eles que eu estou vendo tudo. Ou seja, Deus não está com os olhos fechados agora, meus queridos, minhas queridas. Ele está com os olhos abertos e está vendo o que a gente tem passado, né? Então toma aí o respaldo. Querida, Deus está vendo tudo. E aí o versículo 3 diz: E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarso. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. A minha célula assim saiu muito bem a Leão de Judá. Tiveram um entendimento muito bom desse livro. Jonas aqui no versículo 4, ele vai lá para pegar o navio, mas não para ir obedecer a Deus, para ir para bem longe. E aí eu já quero chamar a atenção aqui, porque eu queria colocar um texto, um tema, e o tema seria o propósito de Deus. Os propósitos de Deus ninguém pode impedir. Desejos e os projetos de Deus ninguém pode impedir. O que eu chamo a atenção disso, meus queridos e minhas queridas, é que às vezes a gente tenta atrapalhar o que Deus quer nas nossas vidas, na vida de algumas pessoas. E a gente precisa ser sincero com isso. A gente precisa entender isso muito bem em nosso coração. Eu assisti um vídeo antes de ontem, não é? Eu assisti um vídeo antes de ontem em que uma brasileira que mora na Espanha, ela estava com receio de adorar a Deus, porque na Espanha, segundo ela, existem muitos ateus, muitas pessoas que não acreditam em Deus. E ela queria adorar a Deus. Ela queria adorar a Deus. E ela foi adorar. E se surpreendeu porque no final daquela adoração, aqueles que ouviram ela cantar, bateu palmas e ficaram felizes em ouvir ela adorando a Deus. E aí Deus toma ela em mistério falando sobre isso. E ela lembra daquela parte bíblica que diz, onde Jesus promete que quando toda a criação, toda a criatura ouvir falar no seu nome, ele voltaria para buscar a sua igreja.
Assim como eu disse também a minha célula Leão de Judá essa semana, eu quero dizer para vocês, eu digo aqui na igreja, vocês sabem disso, na Fort Church de Canela, pastor Danilo, primeira coisa, o pastor Danilo não faz projeto para daqui a 15 anos. Eu vivo hoje como não se houvesse o amanhã. Pelo menos tento. Segunda coisa é que, dependendo desse versículo bíblico onde diz que Jesus vai vir quando a criatura ouvir falar do seu nome, depender de mim ou depender de nós, vai demorar muito ele vir. Porque a gente anda muito preguiçoso quando fala em multiplicar a palavra de Jesus. A gente anda muito preguiçoso quando se fala em evangelizar e sair das quatro paredes e falar de Jesus. Se a gente falasse de Jesus, assim como a gente fala do Big Brother, como a gente fala de Jesus, se a gente falasse de Jesus, assim como a gente fala do time de futebol que a gente torce, né? Se a gente falasse de Jesus, como a gente fala de uma novela, um filme, a gente não fala, isso é bem verdade. A gente não consegue falar para as pessoas como deveria falar. Então, dentro dessa temática, eu entendo que Deus tem os seus propósitos. E o que eu mais tenho visto aqui, inclusive agora, vocês me assistindo através da internet, no Facebook, no YouTube, no Instagram, é que Deus está usando, agora há um propósito de Deus em tudo isso. As nações estão ouvindo falar de Jesus. Não é só aqui no Brasil que está acontecendo isso. Em todos os países deste planeta, tem pessoas fazendo agora live, dando oportunidade para aqueles que ainda não confessaram Jesus como Salvador, de aproveitar e entregar a vida para Jesus. Porque uma coisa é certa, ele vai vir. Eu não posso te afirmar que hoje ou amanhã, ou daqui a pouco, ou daqui a alguns segundos, porque nem ele mesmo sabe, mas Deus sabe. E eu quero dizer que ele vai vir. Porque as nações, a criação de Deus, está ouvindo falar no seu nome. Através das lives, dos louvores. Através de tudo aquilo que o povo tem exposto aqui. Então, eu quero aproveitar que eu vou continuar a ministração. Eu quero aproveitar e abrir aqui agora um parênteses. Se você está ouvindo essa ministração, se você está ouvindo essa ilustração que a gente vai aqui trazer para vocês, em algum momento dela você ainda não fez essa confissão de aceitar Jesus como Salvador, seja no Instagram, seja no Facebook, coloca lá meu nome. Eu quero, pastor. Eu quero nessa noite confessar Jesus como meu único Senhor e Salvador. Eu estava esperando um sinal que ele estava vindo, e esse é o sinal. E eu quero ir junto com a igreja. Então faça isso nessa noite. Então eu quero continuar lendo o livro de Jonas. Toninho, nosso amigo Vieira lá em João Pessoa, repórter abençoado, ouvindo a nossa live ali, ó. Que bacana, Toninho. Ontem eu estava vendo a sua live também. Bacana, tá? Todos os pastores que estão me curtindo aqui no Instagram, todo o meu povo que está aqui no Facebook, o pessoal que está aqui no YouTube. Fiquei gripado ontem ali, dando banho no cachorro, mas não é o corona não, tá? É gripe da manhã, tá? Então vamos lá, primeiro Jonas. Então Jonas recebe o comando de Deus para ir até uma cidade considerada cidade mau, cidade ruim, sanguinária. E ele não quer ir, pelo contrário, ele quer desistir, ele quer ir embora para longe da presença de Deus, porque ele disse: não adianta. Deus vai mandar ele ir lá, mas Deus vai salvar aquele povo é ruim, aquele povo não merece salvação, é um povo ruim, sanguinário. Ó, coisa que a gente não faz. A gente não julga não, a gente não julga ninguém não. Né? Quantas das vezes Deus tem nos dado vontade, colocado o desejo no nosso coração, vai lá, fala de mim para ele, fala de mim para ela, você vai dizer no seu coração: não, nada, não vai querer mais nada que Jesus mesmo, mais nada, esse pessoal não vai querer, né? A gente não faz isso não. Deus manda e a gente obedece. Deus manda e a gente obedece. Amém. Obrigado a você por compartilhar. Vamos compartilhando para que mais pessoas sejam alcançadas, tá bom? Versículo 4 diz assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento,
E fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Aí eu fui aqui, ó, e anotei aqui sobre esse versículo. Jonas capítulo 1, versículo 4. Propósito de Deus. Havia um propósito. Jonas estava correndo. Deus foi lá onde Jonas estava querendo se esconder. Versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, letra minúscula, ou seja, a outros deuses que não era o Deus de Jonas, o Deus criador do céu e da terra. Não era aquele. Era um Deus com letra minúscula. O nosso Deus, eu faço questão, eu aprendi isso lá na minha primeira tentativa de curso teológico, há uns 20 anos atrás. Que quando a gente for falar de Deus, o nosso Deus, criador do céu e da terra, a gente deve escrever sempre todas as letras maiúsculas. E aqui ele faz questão de exemplificar isso. Deus com letra minúscula. Né? E aí ele diz, então, temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus e lançavam no mar tudo aquilo que estava em seu barco, fazendo com que o navio ficasse mais aliviado. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão. Jonas desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia no profundo sono. Enquanto os marinheiros estavam agoniados por tudo aquilo que estava acontecendo no barco, Jonas estava deitado e foi dormir. Interessante, né? Eu fico pensando aqui, ó. Jonas mala, não quis obedecer a Deus, entrou no barco, foi lá pro porão, foi deitar e foi dormir. Ó, eu fico imaginando o Jonas chega lá. Vou aqui tirar um cochilo enquanto Deus não vem me buscar. Porque conhecia Deus. Ele sabia que Deus tinha um propósito com aquela nação. E não ia ser Jonas que ia impedir. Não ia ser Jonas que ia empatar de Deus agir naquele povo. E foi deitar, Jonas foi dormir. Mas eu sabia, e o texto deixa bem claro que Jonas confiava em Deus, sabia que era Deus, foi dormir enquanto o pessoal estava perturbado. Jonas conhecia o Deus vivo que ele servia. E ainda diz assim, e se deitou e dormia em um profundo sono. Ele sabia que Deus ia procurar ele. Será? E aí eu anotei aqui, eu vou aqui de novo buscar na Bíblia o que eu anotei. Jonas capítulo 1, versículo 5. Quem conhece o Deus vivo não teme. Eu sei, irmãos, que você vai dizer assim, eu confio em Deus, pastor, eu confio em Deus. Mas eu não estou conseguindo dormir direito com tudo que está acontecendo. Eu creio em Deus, pastor, eu tenho fé em Deus, eu sei que Ele está agindo ao meu favor. Mas eu não consigo dormir. Eu quero dizer a você que é preciso confiar no Deus que a gente serve. É preciso confiar no Deus que a gente serve. Deixa eu voltar lá na Bíblia. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse, que tens que dorme? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que nós não venhamos a perecer. 7. Dizia cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de que nos sobreveio tamanho mal. E lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Interessante, né? Você que está aí no Facebook, você que está aqui no YouTube, você que está no Instagram. A sorte caiu para quem? Alguém já leu esse texto? Eu tenho certeza, muitos de vocês já leram. Por que vocês não se perguntaram assim? Por que não caiu em outro e foi logo em Jonas? Por que a sorte não caiu sobre outro, caiu sobre Jonas? Porque o problema estava ali com Jonas.
Deus foi direto a Jonas. Jonas não podia se esconder. Então eles disseram: clama-nos, declara-nos tu agora por quê e qual é a razão que sobreveio este mal. Quem é você, de onde você vem, o que é que você faz da vida, qual é a tua cidade e de que povo tu és. Ou seja, fizeram de bola, diz logo, desenrola o rolo, qual foi a besteira que tu fez, porque esse mal que está nos acontecendo não é normal. Tem que ter algum propósito. E se foi você, você vai ter que falar para nós o que foi que aconteceu, que erro é esse. Então disseram, 9, e eles disseram: eu sou hebreu e temo o Senhor, Senhor com letras maiúsculas, o Deus do céu que faz o mar e a terra secar. Então os homens se encheram de grande temor. E lhe disseram: por que fizestes tu? Pois sabiam homens que fugia de diante do Senhor, porque ele tinha declarado. Então, e disseram, versículo 11, e disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. 12. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam e esforçavam a alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida desse homem, e não ponhais sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. E deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e estivesse Jonas 3 dias e 3 noites na entranha deste peixe. E aí, de onde vem aquela questão, se era um peixe que aguentava Jonas ali durante 3 dias, teria que ser um peixe grande, né? Não seria um Nemo da vida, não seria Dory. Então, teria que ser um peixe grande, aí de onde vem a ideia de ser uma baleia. Eu não vou ler todo o texto, que é grande, mas aí os irmãos sabem que Jonas foi parar numa baleia. Os irmãos sabem que durante 3 dias e 3 noites Jonas orava, pedindo perdão a Deus e misericórdia a Deus, que entendia que estava errado. E foram 3 dias de muita oração para que Deus ouvisse Jonas falar. Meus queridos, eu quero dar um tempo para que você possa, nesse momento, compartilhar, né? Tanto aqui no Instagram, como também ali no Facebook, como aqui no YouTube. Eu me lembro que quando Jonas chega na cidade de Nínive, Deus usa da sua graça, da sua misericórdia, e o peixe expulsa Jonas para fora, né, bota para fora. E Jonas já cai na cidade de Nínive, podia ter caído em qualquer outro lugar, mas havia um propósito de Deus para aquele povo, e Jonas já cai direto em Nínive. E Jonas começa a falar do que Deus queria, qual era a ordem de Deus. E aquele povo começa a se humilhar diante do Senhor. Aquele povo apregou a jejum. O que eu achei interessante, é que nesse texto fala de quarentena, foram 40 dias. 40 dias. E a gente está vivendo essa questão de quarentena, né? E achei muito interessante porque combinou muito com o que a gente está vivendo hoje. Mas eu quero chamar a atenção, mesmo, de algumas coisas que esse texto tem muito a ver conosco. Alguém acabou de botar aqui que
O mundo está clamando ao Senhor. Foi preciso um vírus. É preciso um vírus para todo um planeta, para que muita gente clame ao Senhor. Jonas foi parar dentro do ventre de um peixe, no meio das entranhas de um peixe, para poder falar com Deus, pedir perdão e pedir desculpa por ter fugido dos propósitos de Deus. Quantas pessoas nesses últimos dias têm orado e pedido perdão a Deus? Eu fico imaginando o trânsito da oração, como é que está chegando lá no céu. Porque se o que é ruim chega lá no céu, que era a maldade do povo de Nínive, o que é bom chega lá no céu também, né? Lógico. E eu quero dizer a você que as orações nossas têm chegado no céu. Os nossos clamores têm chegado no céu. As nossas intenções de oração têm invadido o céu. Mas é bem verdade, a gente não pode deixar de achar um pouco triste isso. Porque há tanto tempo tem pessoas na terra falando: um dia o rei vai voltar, um dia Jesus vai voltar. Algumas coisas vão anteceder a volta de Jesus. Alguns sinais vão anteceder a volta de Jesus. Nós precisamos nos consertar. Nós precisamos nos rever os propósitos de Deus, porque Deus nos criou com uma única finalidade, que é louvor e glória do seu nome. Deus nos criou para Ele. Deus nos criou para que nós viéssemos a glorificar e exaltar o santo nome dEle sempre. E nós fugimos do propósito de Deus. E chegou a hora de Deus balançar o nosso barco, o barco da nossa vida. Chegou o momento de Deus balançar o nosso barco, de balançar a nossa vida, para que a gente pudesse entender que algo está errado. Virar a tela do celular que está em pé. Acho que é essa aí. Pediram para virar. Qual delas? Eu acho que é essa, porque o celular está em pé. Esse celular está em pé. Pede para explicar qual é. Esse é o Instagram. Tá, é do Instagram ou do Face? Estão pedindo para virar a tela. Eu não sei se é do Instagram. Eu acho, eu disse que é do celular que está em pé. Isso aí, Davi. Isso aí. Então tá. Não pode ser isso. Pronto. Pergunta se tá ok aí, Davi. Se é isso aí. Pronto, já virei aqui. Vamos lá. Então é preciso uma... Deixa eu ajeitar aqui agora. Então foi preciso o balançar do barco da nossa vida para que a gente pudesse buscar a Deus com mais intensidade. Foi preciso algo novo acontecer para que a gente orasse e buscasse mais. Foi preciso entrarmos em conflito com o mundo através de uma bactéria, de uma enfermidade. O povo pede a gente. Dá tempo de compartilhar, gente. Dá tempo de compartilhar. A gente pode chegar aqui no Facebook a 50, 70, 80 pessoas. É só vocês fazerem a parte de vocês. Compartilharem, eu compartilho aqui, ó. E o pessoal compartilha no Instagram, no YouTube e vai dando certo. Eu estava revendo alguns conceitos meus. Eu estava revendo algumas coisas que eu acredito, sabe? Algumas coisas que eu carrego comigo há um bom tempo. Eu sempre vou lembrar do livro de Lucas, capítulo 21. Sempre vou lembrar dele. Vou lembrar dos sinais, vou lembrar das promessas, dos votos de Deus, daquilo que Ele sempre falou. Para quem lê Bíblia, nada do que está acontecendo me assustou. É tudo questão de tempo.
Mas não é sobre isso que eu quero tocar, não. Eu fiz uma pergunta hoje ao Cláudio, meu discípulo ali, está aqui assistindo pelo Face, né? Ao contrário do Jonas, o Jonas sabia que ia acontecer algo. O Jonas sabia que não ia ser a teimosia dele de sair do endereço que Deus tinha mandado ele ir, que Deus ia desistir de ganhar o povo para Jesus, para Deus, né? Então Jonas, tanto que o texto diz lá no capítulo 1 que Jonas foi deitar e foi dormir, foi roncar. Porque Jonas sabia que Deus ia catucar ele, Deus ia chamar ele depois a atenção. E eu perguntei hoje assim, Cláudio, e se tu soubesse, no mês de fevereiro, que o mês de março ia acontecer algo que a gente não ia poder sair de casa por um bom tempo? Porque eu me fiz essa pergunta. Se chegasse agora um decreto que realmente não era para ninguém sair mais de casa até o final desse ano, talvez aquele último culto que você pôde ir à igreja, talvez aquele último almoço que você teve com toda a família, talvez aquela última pelada do futebol que você foi, talvez aquele último passeio que você fez, talvez aquela última viagem que você fez, você não tenha dito assim, Senhor, que acabe logo isso que eu quero ir para casa. Talvez você não tivesse olhado tanto para o relógio para dizer, está na hora de eu ir embora. Está demorando demais. Talvez você não tenha tocado em quem foi com você, de ter dito, tá bom, já deu, vamos embora, tá melhor ir para casa. Não é verdade? E eu já disse isso algumas vezes na ministração da igreja. Pode ser hoje o último dia. Pode ser hoje o nosso último culto. Pode ser a última vez que a gente está se vendo hoje. Tudo pode ser a última vez. Quem não lembra a última pelada no torneio interclasse da escola? Os homens. E as meninas, quem não lembra daquelas brincadeiras de boneca fazendo comidinha na panela? Quem não lembra das últimas vezes? Quanto tempo faz isso? Deus tinha um propósito com a cidade de Nínive. Assim como Deus tem propósito conosco. Assim como Deus tem propósito com todo ser que Ele criou. Deus não desiste. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre levantou um Jonas para falar, ei, se conserte. Ei, mude a forma de viver. Ei, faça diferente. Muda, não é assim, não foi para isso que eu te criei. Eu quero ir lá para o capítulo 4 de Jonas, para a gente só conversar. Capítulo 4 de Jonas, versículo 1 diz assim: Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra, por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Porque Jonas não queria que aquele povo fosse salvo. E aí eu não vou entrar num ponto teológico, porque senão vai muito longe para eu me explicar porque Jonas tinha raiva daquele povo, porque aquele povo tinha uma história com a família dele. Não. Mas Jonas não queria obedecer. Aí então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade e ali fez uma cabana e se assentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira
que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sobre a cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou com aquilo, em extremo por causa da bobeira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, a qual feriu a bobeira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da bobeira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da bobeira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu, em uma noite pareceu. Versículo 11. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? E aí eu quero dar meu ponto de vista sobre isso aqui. Deus estava dizendo a Jonas: olha, você não fez nada. Você não criou nada. Tudo quem criou fui eu. Então eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu faço. E você está reclamando de algo que eu criei e que eu mesmo tirei da terra. Não é justo. A Bíblia diz que Deus salvou naquela cidade 120.000 homens e mulheres. Vendo essa pandemia, que eu também não quero tocar muito no assunto, que eu acho que vocês já estão aí de cabeça cheia de tanta gente tocar sobre isso. Eu vi um vídeo em que mostra um homem que ele é entrevistado e perguntam assim para ele: quantas pessoas você acha que poderiam morrer para que a terra fosse salva? E esse rapaz disse: acho que umas 70 pessoas. E de repente ele se depara com a multidão entrando em direção a ele, e vem 70 pessoas, e na frente eles botam familiares desse jovem. Ali estava pai, mãe, irmãos, filhos, esposa desse jovem. E ele começa a dizer: é complicado, assim não é melhor morrer ninguém. Eu faço uma pergunta para vocês, e eu vou deixar aqui as salas abertas agora, porque eu quero realmente compartilhar com vocês. Está morrendo muita gente. Ainda vai morrer muito mais. Queria eu dizer a você que eles vão resolver logo essa questão da vacina. Queria eu dizer a vocês que em um passo de mágica assim, ó, eles vão resolver. Mas em um passo de milagre, sim. Mas se o propósito de Deus com esse corona, se Deus agora está com um propósito firme e fechado, de que através dessa enfermidade mais pessoas escutem a palavra dele, para que seja salvo, e nesse propósito algumas pessoas vão ter que morrer. Aí você diz: mas pastor, tem pessoas tão boas morrendo, pessoas que adoram e servem a Deus. Então esses não estão morrendo, meus queridos. Esses estão indo se encontrar com o papai. Tem pessoas de índoles mais também morrendo. Mas a Bíblia diz que o Senhor prefere que o perverso se converta do que morra. E se essa for a oportunidade, e esse é o propósito de Deus, para que muitos perversos
muitas pessoas que estão em desobediência a Ele, muitas pessoas que estão em pecado, muitas pessoas que estão longe da porta do céu, venham através dessa pandemia reencontrar-se com Deus, voltar a adorar a Deus e servir a Deus na beleza da sua santidade. Se esse for o propósito de Deus, irmãos, não vai ser eu, nem você, nem o Jonas, nem a Maria, nem o Antônio, nem o Paulo que vai impedir o propósito de Deus. Milhares de pessoas já morreram no mundo. Deus continua sendo Deus. Foi Ele que criou. Ele mesmo manda tirar da terra, Ele mesmo tira. Se você vai olhar no Velho Testamento, quantas as vezes Deus disse, vai lá, destrói aquele povo. Alguns ateus dizem que não acreditam num Deus assim. Um Deus que manda matar. Que Deus é esse? É um Deus criador, irmãos. Ou vai dizer que você às vezes não criou galinha aí, não mandou matar a galinha para comer? Vai dizer que você não criou aí, sei lá, uma vaquinha e mandou matar para fazer o churrasco? Deus não mandou fazer churrasco de ninguém, nem mandou comer ninguém, mas Ele mandou matar porque o povo era ruim. Tinha Ele propósito e mandou ensinar porque Ele criou. Eu queria saber de vocês, meus queridos. Se Deus nos mandar agora, e até aqueles que se consideram inimigo nosso, vai lá, pede perdão, perdoa. Mas, Pai, eles são ruins, eles são maus, eles não querem nada contigo. Ei, mas eu os quero. Eu quero salvar essa nação. Eu quero salvar esse povo. Você vai se esconder dentro do barco. Você vai se esconder na presença de Deus para não ir obedecer a Ele, fazer a vontade dEle. Ou você vai lá fazer a vontade. Queria saber a tua opinião. Você acredita que Deus tem propósito nesse vírus? De salvar vidas, de pessoas se renderem? Quero convidar você a dar a sua opinião. Eu vou começar a ler algumas pessoas que estão dizendo aqui sobre a sua opinião. Muita gente morreu. Pastor, o senhor não acredita no milagre? Eu acredito. Pastor, o senhor não acredita no poder de Deus? Eu acredito. Mas eu acredito muito mais no propósito de Deus. Eu acredito que Deus sabe muito mais do que é melhor para mim e para você. Eu acredito que enquanto a gente está pensando no hoje, Deus já está elaborando e tracejando os dias de amanhã. Kleber disse assim, que seja feita a vontade de papai. O nosso irmão Ali diz, sem dúvidas alguma, Deus está usando isso de múltiplas formas. A minha prima Sueli, lá em João Pessoa, no bairro do Alto Mateus, está dizendo assim, ó, é melhor obedecer do que sacrificar. Dona Rosiane Matos está dizendo sim. Agnes Fernandes dizendo amém. Imagina aí, galera. Os propósitos são bem maiores, muito mais do que a gente imagina. Muito mais. Jéssica do Amaral. Jéssica, acredito que Deus esteja nos preparando para algo muito maior do que imaginamos. Também acredito, Jéssica. Eu acredito no crescimento da igreja. Eu acredito no propósito dessa live. Eu acredito que a igreja vai crescer muito. Muitas pessoas vão entender que a vinda de Jesus é muito real. As pessoas vão buscar a Deus nesse momento, entregar as suas vidas de fato, de verdade, e vão se tornar cristãos. Eu também concordo, Jéssica.
Paulinho diz assim, ó, a palavra de Deus está sendo levado muito mais rápido com a conexão da internet do que tijolos levantados. A Deus seja a verdade, meu querido. Kleber volta a dizer, eu creio sim. Não há nada que aconteça no céu e na terra que não seja a vontade soberana de Deus. Ele é Deus. Eu acredito sim, Kleber. Eu acredito que esse é um sinal para nós, cristãos, que dizemos cristãos, olha, não seja como Jonas, não se escondam. Eu chamei vocês para o campo de batalha, é tempo de pregar o meu evangelho. É sinal, meu irmão, é sinal. Há um propósito de Deus sobre isso. É hora de descer do muro, meu povo. É hora de se converter. A Lucicleide Tavares diz assim, lá em São Vicente Ferre, tem que obedecer mais, é muito difícil chegar para quem lhe machucou, você tem que chegar e pedir perdão, onde quem tem que pedir perdão é a pessoa que te machucou. Olha, Lucicleide. Ora a Deus pedir alguma por essa pessoa. Como? Ora a Deus para que Deus dê amor a ela por essa pessoa. A pastora Simone está ouvindo aqui do lado e está dizendo assim, olha, você deve orar a Deus pela vida dessas pessoas que te machucou. O que você não pode deixar é de ir para o céu. O que você não pode deixar é de estar com Deus. Porque você não liberou o perdão. Isso sim. Isso sim. Se fosse agora de noite, Deus dissesse, é por isso que eu perguntei ao Cláudio hoje, porque foi uma pergunta para mim. Se Deus dissesse só, vocês têm até meia-noite para resolver tudo. Meu Deus, eu não tenho um avião para ir em João Pessoa. Talvez eu não tivesse crédito para ligar para todo mundo. Para dar último adeus. Eu estive lá agora recentemente. Mas havia uma escolha. Fica ou vai? Vai. Porque Deus me chamou para vir para cá. Não foi para me esconder no vento de uma baleia. A Magna está dizendo assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Há uma controvérsia dada nessa palavra, porque assim, o melhor de Deus está por vir, na minha opinião, o melhor de Deus foi Jesus. Algumas pessoas dizem essa palavra assim, o melhor de Deus está por vir, porque acreditam que um mar de bênção, uma nuvem de glória ainda virá. Acredito. Mas eu acredito mais ainda na vinda de Jesus. Por isso que domingo eu preguei, em tudo devemos dar graça. Já está muito bom tudo. Jéssica, eu acredito que Deus está fazendo com que nós nos preparamos internamente para algo que virá depois da quarentena. Que bacana. Deixa eu ver aqui. Sueli, minha prima, diz... eu creio que Deus vai fazer o sobrenatural. E nesse momento de isolamento foi um tratar de Deus em muitas famílias, acredito também. Eu acredito que está acontecendo milagres. Se você não viu, está acontecendo milagres dentro da tua família. Tinha famílias destruídas por causa do trabalho. Tinha famílias destruídas por causa da condição. Algumas famílias destruídas por causa da arrogância. Algumas famílias destruídas por causa da ganância. Tinha tanta família destruída por causa de um monte de coisas que hoje estão em casa. Tendo que acordar e dormir todos os dias, vendo todo mundo o dia todo dentro de casa. A Jéssica disse que concorda com a minha prima Sueli. Acredita? Tatiana Marques. Paz do Senhor, pastor. Paz, minha querida. Queria ouvir mais, queria ouvir a sua opinião. E aí? Estão dispostos? Mais uma pergunta. Estão dispostos a perder a vida para que outras sejam salvas? Está disposto a sair de casa para pregar o evangelho, se preciso for, para que as últimas pessoas consigam chegar ao céu?
mesmo que para isso talvez a sua vida seja ceifada, através de um vírus chamado corona, ou Covid, sei lá como queira chamar. Será que nós estamos preparados a daqui a pouco não podermos ir ao funeral dessas pessoas que estão morrendo da nossa família? Será que você ainda tem família mesmo? E o pai, e o tio, e o avô, e a tia, e a mãe, e as primas, e os primos? Ah, mas eles não me ligam. Ah, mas eles não me procuram. Faça você a sua parte. Nínive foi salvo, 120 mil pessoas. Porque Deus insistiu em Jonas. Mas se Deus não quisesse insistir em Jonas, ele ia salvar do mesmo jeito, que ele tinha poder para isso. Mas ele queria usar Jonas como canal de bênção. Ele queria mostrar a Jonas quem ele era. Tanto que ele diz: olha, Jonas, tu não criou essa árvore, foi eu que criei, eu que botei sobre você. Você teve sombra, eu decidi tirar a árvore, você reclamou de algo que você nem fez. Isso não é justo, Jonas. Deus salvou 120 mil pessoas. Você não criou ninguém na face da terra. Talvez você seja pai, você gerou alguém, mas gerou porque Deus te deu condição para gerar alguém. Débora Felipe Conte diz assim, ó: Deus fará todo o necessário para que nos entreguemos a Ele. É verdade. Eu creio. Deus tem um amor tão grande por mim e você. Deus tem um amor tão grande por mim e por você, que Ele vai fazer de tudo, para não nos perder e alcançar outras pessoas. Deixa eu avisar aqui o Instagram, ó. Tá já terminando, encerrando a chamada aqui, e eu vou tentar refazer de novo, tá? Vai cair, eu vou tentar fazer de novo, tá bom? Amém. Vou já fazer a chamada de vídeo de novo para ver se consegue aqui com o Instagram. Paulinho diz assim: este corona se tornou o grande peixe. Ah, que bacana, Paulinho. Que analogia legal, né? Este corona se tornou o grande peixe em nossas vidas, ao qual engoliu Jonas, que o fez confessar e se entregar à misericórdia de Deus. Para você que está voltando agora no Instagram, né? Eu quero ler aqui o que o Paulinho botou. O Paulinho botou, fazendo uma analogia, dizendo que o corona nessa história é o grande peixe. Ele é o grande peixe que nos engoliu. Porque aqui na minha live tem um monte de cristãos já, que foram engolidos, estão dentro de casa orando sem poder sair. Ah, Paulinho, vou aproveitar isso, que legal. E depois que Deus nos colocar lá fora, e depois que Deus nos cuspir nas ruas de Canela, nas ruas de João Pessoa, nas ruas de Garopaba, nas ruas de São Vicente, e aí, a gente vai ficar calado ou vai pregar o Evangelho? Que Deus nos dê um espírito de dedicação e obediência a Ele. É verdade, Débora. Que bacana, Paulinho. Parabéns pela visão, né, Simone? Que visão top das galáxias. Que nós possamos aprender aí com isso. Quero fazer mais uma pergunta para a gente terminar a nossa live daqui a pouco. Será que a gente também não tem sido murmurador assim, que nem Jonas? Será que a gente não tem se tornado murmurador que nem o Jonas? Deus tem nos dado tantas coisas boas,
Deus tem nos dado um privilégio tão grande. Coisas tão boas, a gente é tão murmurador e ainda reclama de tanta coisa. Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu inteligência, Deus nos permite viver, Deus nos permite trabalhar, Deus nos permite tanta coisa, a gente vive murmurando ainda do que tem. Deus tem olhado para nós nesses dias, irmãos. Preste atenção no que nós estamos falando enquanto estamos dentro de casa. Cuidado para não reclamar muito. Cuidado para não reclamar do que tem. Tem feijão, tem arroz, oh aleluia. Eu estava falando para a pastora Simone que... eu estou vendo alguns pastores botar live, né? E sempre na live dele tem uns livros, tem umas bíblias ali atrás, né? Eu digo assim, mano, vou começar a botar minhas bíblias aqui, botar meus livros aqui atrás. Mas não, tem suprimento, ó. Atrás de mim tem suprimento, amendoim e milho de pipoca. Suprimento, tô feliz demais, tá bom demais, né? Deixa eu ver aqui o que estão respondendo. Sônia Maria, nossa irmã Sônia, lá do bairro do Geisel, em João Pessoa, diz assim: Deus tem propósito em tudo, porque Ele é Deus. Essa enfermidade tinha que vir, porque está escrito, como as outras também que já veio. Então eu acho, pastor, que os escolhidos e predestinados, Deus já... deixa eu ver aqui, tá? Eu quero ler tudo que tu botou. Agora foi muita coisa, deixa eu ver. Se verdade, escolhido e predestinado de Deus, já conheci como ele conheceu Jonas, tudo isso está escrito, que vamos passar, é escrito lá em Isaías capítulo 26, versículo 20 ao 21, e as coisas piores vamos passar porque é bíblico até vindo o anticristo e a vinda do anticristo. Nessa passagem está falando sobre o descontentamento de Jonas. E depois veio a lição do Senhor a partir do versículo 6. Ó, Cleber botou, fomos comissionados para o ID. E não esqueço da CRV, temos um manto para as missões. Amém. Deixa eu ver se alguém respondeu mais alguma coisa. Marketing do trabalho da pastora. Não entendi. E Deus derramou sobre nós a sua vontade, pastor. Sua paixão, creio que temos que saquear o inferno, é verdade. Olha, tem tanta gente pra gente ganhar ainda para Jesus. Eu quero profetizar na tua vida. E não quero aqui tocar no outro assunto a não ser esse. Eu quero profetizar que esses dias vão passar, como eu disse pro Cláudio hoje, eu acredito que ali até o dia 15 de abril tudo vai estar bem mais resolvido, nós vamos estar mais tranquilos, mas eu quero convocar você. Como disse Paulinho, nós estamos dentro do ventre do grande peixe, que nos colocou dentro do ventre para a gente poder orar e buscar mais de Deus. Daqui a pouco Deus vai nos expulsar lá fora, vai botar lá fora e a gente vai começar a ganhar almas para Jesus. Quero profetizar sobre a tua vida. Você vai ganhar muitas pessoas ainda para Jesus. Muitas pessoas vão conhecer Jesus através de você. Mas eu quero abrir a oportunidade nesta noite. Estou terminando já. Para você que ainda não confessou Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Eu queria que você desse um ok assim para mim, ou colocasse, digitasse: eu quero, pastor, entregar a minha vida para Jesus. Eu entendo que eu preciso adquirir a minha passagem para ir para o céu, né? E a única passagem é confessando Jesus como teu Salvador, Salvador da tua grande vida. Amém, glória a Deus.
Vamos orar, queridos? Vamos orar, meus queridos, tá bom? Aí 1 hora e... Oi? Mais alguém que aceitou? Não. A pastora tá me perguntando ali. Eu tava pensando aqui, sabe? Vou terminar, né? Vou terminar. Eu tava pensando aqui... Ainda há tempo. Ainda dá tempo de ligar para alguém. Ainda dá tempo de mandar uma mensagem. Deus nos freou para depois você dizer que não teve tempo. Para depois você dizer que não teve condições para você arrumar a sua casa. Deus tem propósito nesse corona, gente. E um deles é ajeitar a nossa casa, o nosso coração, a nossa vida diante dele. Vamos orar. Se você quiser entregar sua vida para Jesus, você está vendo a live aí, eu não sei de onde você está, condição, é muito complicado para eu ler ao mesmo tempo, muita coisa aqui. Você pode me procurar no privado aí, no Facebook, no Messenger, no Instagram. Tá? E a gente vai orar para você entregar sua vida para Jesus, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, diante da tua presença, Deus, nós queremos te louvar, Deus, pela oportunidade, Senhor Deus, nesta noite, de podermos juntos, Senhor, com todos esses que ouviram a tua palavra, com os que compartilharam, com aqueles que eu não conheço, não sei o nome. Nessa noite eu quero te agradecer, Deus, por esta palavra, que nós possamos reviver esse momento de primeiro amor para voltarmos com mais rapidez aos teus pés, que nós possamos entender este vírus como um propósito teu. Como foi dito, nada acontece se não for permissão tua. Entendermos o teu propósito com este vírus para que várias pessoas escutem do teu nome, da tua palavra. Não vai haver justificativa depois desse vírus, Senhor. Alguém dizer, não, mas eu não ouvi falar do Senhor. Porque está aí na internet um monte de chamado, um monte de coisa. Que todos que ouçam essa palavra possam querer reconhecer o Senhor como Salvador de sua vida. Esses que se dizem já ser cristão, mas que vivem em dupla personalidade, uma hora eu sou crente, outra hora eu não sou, que eles possam entrar no centro da tua vontade. E o Senhor venha nos abençoar. Pai, que depois desse grande tempestade, depois desse grande momento, Pai, nós possamos ir às ruas e não perder tempo, levando às pessoas aquilo que o Senhor nos ordenou. Pai, em nome de Jesus, é assim, Deus, que nós oramos e te agradecemos, dizendo amém.